Noite. Então, nós vamos hoje, a data é 31 de março de 2021, do Livro da Esperança, o item 12, Nós e o Mundo. Nós vamos dar início a essa nossa reflexão de hoje, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Nós e o Mundo. Dai e ser-vos-á dado. Jesus, Lucas, capítulo 6, item 38. E esse capítulo 6, item 38, é bem pequenininho, eu vou ver aqui, que está no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, em Mateus, e é a proibição de julgar os outros. Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Absolveis, e sereis absolvidos. Dai, e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medis, sereis medido de volta. E aí a gente lê isso aqui, né? Mas como é difícil a gente, às vezes, de não fazer julgamentos, né? Enquanto, na verdade, vamos dizer assim, o pedido que Jesus faz e que Lucas faz a anotação, né? Também entra entre o dar e ser-vos-á dado, né? E realmente isso acontece, né? Quando a gente dá, né? Algumas vezes a gente não recebe da forma como gostaríamos, né? Mas é aquilo que naquele momento é o melhor para nós, né? E a gente observa nesse convite, nessa colocação que Jesus coloca, né? Esse dar. E quantas pessoas estão precisando, algumas, lógico, evidentemente, de questões materiais, mas outras estão precisando de ombro. Até falando em ombro, eu me lembro de uma história que eu li, que uma mãe chega para o filho e pergunta assim: meu filho, qual a parte do corpo mais importante? Aí o filho era pequeno, né? Ah, mamãe, são as mãos. Aí ela falou assim: não, filho, porque tem pessoas que às vezes não têm mãos e trabalham e fazem um ofício. Aí, passado um tempo, ela falou assim: você já sabe a resposta? Ah, são os olhos. Não, meu filho, porque tem pessoas que são privadas da visão e elas também trabalham. Elas também fazem alguma coisa, e assim sucessivamente. E aí morreu o pai, né, o companheiro de muitos anos dela, né, do pai, de família, tal, marido. E aí, quando ela estava no cemitério, ele já era jovem. E aí ela falou assim: meu filho, você já descobriu qual a parte mais importante do corpo? Ele falou assim. Aí ele cita outra coisa, ela falou para ele: é o ombro, meu filho. O ombro é a parte mais importante do corpo, porque é nesse ombro que hoje estou chorando pelo seu pai. E ela abraçava o filho e chorava no ombro do filho, né? Eu achei que quando eu li essa história, achei tão bacana, tão diferente, né? Ela falou assim: é o ombro, porque muitas vezes a gente precisa de um ombro para chorar, né? Para deixar dizer sobre as nossas mágoas, ou sabe? Ou simplesmente encostar e não falar nada, né? E aí eu achei interessante isso. E é o que ele fala aqui, né? Quando Jesus fala a Lucas: dai e ser-vos-á dado. E aí, o capítulo que vai ser estudado também é o capítulo 5, item 26, que é provas voluntárias, o verdadeiro silício. E aí diz assim, deixa eu fechar aqui, para lá. Aí diz assim:
Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? E é o capítulo 5, o item 26, que é as provas voluntárias, né? E deixa eu ver aqui, um anjo guardião, Paris, 1863, quando ele começa com uma colocação muito interessante. Perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar e salvar-se? Né? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação, né? Então, é isso que Emmanuel vai nos trazer para a nossa reflexão da noite. E ele começa assim: muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, come os frutos e veste a estamenha que o mundo lhes oferece. Né? Então, porque tem muitos, né, religiosos e outras pessoas que elas acham assim que o mundo é um poço de tentações e culpas e se retiram, querem ficar isolados para não sofrer aquelas tentações, para não sofrer aquela culpa, mas só que aquele tal negócio, né? Muitas vezes esse ócio é um perigo para a alma. Às vezes a gente fala, não quero nem saber, não quero saber de nada, mas como ele diz, mas por mais humildes se façam, come os frutos e veste a estamenha que o mundo lhes oferece. Porque nós temos que estar no mundo sem ser do mundo, como Jesus falou. Rosângela, mas é muito difícil isso. Como estar no mundo sem ser do mundo, né? Nós temos que lutar e trabalhar por isso. Por isso, nós estamos aqui, encarnados nessa luta do dia a dia, de todos os dias mesmo, enfrentando dificuldades. Quantas pessoas estão desesperadas por causa do isolamento social? Tem gente que às vezes fala que não aguenta ficar isolado. Eu não aguento mais ficar isolado, eu tenho que sair, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que ir para isso, para aquilo. Mas sabe que se agir assim, o que vai acontecer? Né? Você pode adoecer ou pode adoecer um familiar. E estamos vendo aí muitas situações de pessoas que algumas vezes não estão tendo muita responsabilidade, né? Principalmente, não, evidentemente que tem também pessoas de idade que pensam a mesma coisa, principalmente muitos jovens, que acham que essa enfermidade pega no vizinho do lado, no vizinho da frente, no vizinho de trás, que não vai entrar na casa dele. Eu acho até interessante que uma amiga falou, de uma amiga que nós temos em comum, que ela falou que ela tem 80 e poucos anos. Eu não vou me vacinar é nada. Isso daí não resolve nada, não sei o quê. Aquela coisa. Estava viajando, né? Chegou em Teresópolis, não vou. O filho ligou para ela e disse assim: olha, eu quero te dizer só uma coisa. Se você não vacinar, você pode me esquecer. Ela desceu, botou a roupa e foi se vacinar. Tratamento de choque. Olha, bota tratamento de choque. Ele me falou mesmo para ela. É? Então, você só vai voltar a me telefonar depois que você me mostrar que você se vacinou. Ela ela tem 80 e poucos anos, né? Já tinha passado um tempão e ela viajando, foi não sei para onde, né? E o filho teve que agir assim, né? Quer dizer, então, é o que ele está falando aqui. O Emmanuel está começando a nos falar isso, né? Que às vezes há esses que se retiram, não querem contato com o
mundo, não sei o quê, mas só que a gente precisa do mundo, né? Por exemplo, estamos isolados em casa, né? Alguns com afastamento social, mas a gente precisa de alguém que traga uma encomenda para a nossa casa, a gente precisa de alguém que traga sei lá, qualquer coisa do mercado, ou quando não, a gente precisa ir no mercado rapidinho, fazer, quer dizer. Então, é um afastamento social, mas no qual a gente tem o contato com outras pessoas, né? Ele continua aqui. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhe o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontra os leitores que lhes compram os livros. Quer dizer, sim, o mundo tem tudo isso, né? Vamos dizer, como ele coloca aqui, muitos escritores, esse mundo é um arsenal de incompreensão, de discórdia, disso, daquilo, porém ele precisa desse mundo como escritor para ele escrever as obras dele e ter alguém que compre. Né? Então, não tem como simplesmente eu falar assim, eu vou me afastar do mundo porque esse mundo é perverso, que esse mundo é cheio de incompreensões, é cheio de injustiças. Sim, a gente sabe, né? Mas volto novamente na questão, quando eu falei anteriormente, né, quando eu disse que nós devemos estar no mundo sem sermos do mundo, né? Como Jesus falou, eu estive no mundo sem ser do mundo. Como trabalhar isso? Aí vai depender exatamente da nossa evolução como espíritos. E eu tenho um livro do Simão Pedro que tem uma parte que ele diz assim: precisamos destruir o materialismo, que está na questão 799 do Livro dos Espíritos. Aí ele diz, né, que muitos estão querendo, nós devemos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. Então, quando a gente fala essa questão de estar no mundo ou sem ser do mundo, é exatamente isso. Se há alguma coisa que nós temos que espiritualizar, né? Como ele fala, espiritualizar a matéria, né? Fazer com que essa matéria ela comece a compreender que ela é temporária, ela está de passagem. Né? E não o contrário, eu querer que o meu espírito se materialize, que ele pegue as coisas do mundo e acha que só essas coisas são importantes. Elas também são importantes. Quando nós teríamos que vivenciar, né? Não, talvez não com amigos nossos, talvez não com a nossa família, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Olha só, né? Por falta de quê? Por falta, muitas vezes, de corrupção, daquela coisa de desvio de verbas e não dar devida atenção a uma enfermidade que está aí, né? Como eu acho que eu já falei até anteriormente, eu terminei de ler o livro A Bailarina, que fala da gripe espanhola no Brasil. A diferença de 100 anos para cá, quase 100 anos, cento e poucos anos, é pouca. É só em relação à evolução da ciência, porque o ser humano está igualzinho daquela época. Aquela época, eles, como eu falei para vocês, né, que eu li, enfiavam bola de naftalina dentro do nariz para não pegar a gripe espanhola. Andava com um cordão de alho pendurado no pescoço. Alguns, à época, o medicamento era o quinino. Aí a gente vê, hoje é outro medicamento, né, que não tem eficácia, né, e que a ciência comprova. E aí ele diz assim, por isso que ele fala, né, desse espiritualizar, que precisamos espiritualizar a nossa matéria, né, e não
materializar o nosso espírito e entendermos que, mesmo estando afastado, como cada um de nós aqui está na sua casa, no seu lar, né? Alguns estão trabalhando, tal, mas sabemos que há muitas pessoas precisando, se não da questão material, que é imprescindível também, mas muitas vezes da questão exatamente moral, de ter alguém para conversar, para falar, para desabafar, para trocar ideias, né? E aqui Emmanuel ainda continua. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo, e acho os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Sim, o mundo tem as suas malícias e perversidades, mas nós temos que entender que, embora alguns acham que pessoas estão mergulhadas em piscina de lodo, tem outras pessoas que estão trabalhando, tem outras pessoas que estão ajudando o próximo, tem outras pessoas que estão oferecendo as mãos, se não as mãos, o coração, né? Então, é lógico, porque a gente vê tantas vezes, eu fico vendo, né, algumas mensagens, as pessoas assim tão desanimadas da vida, tão desanimadas do mundo, tão sem confiança, tão sem, sabe, sem um propósito de vida, que a gente fica assustado, a gente pensa assim, mas meu Deus, essa não é a primeira pandemia, nem vai ser a última. É porque nós não lembramos, nós já passamos por muitas pandemias, muitas. Como já passamos por muitos salões de baile, como já passamos por muitas chicotadas, como já passamos por tantas outras situações. Né? É o despertar nosso que é necessário, é nós sabermos qual é a minha posição nesse mundo, no mundo que eu estou hoje. O que eu posso fazer de diferente para ajudar, para ouvir, para aconselhar, para alguma coisa. Né? E é o que Emmanuel vai colocando para nós aqui. Ele continua. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem um arado da experiência. E é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. E é verdade, né? E, apesar de tudo, é aqui que nós temos a nossa família, que criaram-se os filhos, estão criando-se os netos. Graças a Deus que tivemos a oportunidade de virmos para este planeta, né? De expiações e provas, sim, mas será que a gente já está preparado para estar num mundo ditoso? De regeneração, a gente ainda dá aquela balançada, né? Olha, regeneração, eu estou me esforçando, gente. Eu estou ensaiando, como diz Emmanuel, mas eu estou, né? Mas no mundo ditoso, será que ainda estamos? Ainda não. Ainda muito de egoísmo, ainda muito de vaidade. Porque faz parte desse mundo. E que espírito eu sou? Quem será que eu sou? Né? Para estar nesse problema todo. Eu acho tão interessante, às vezes, que a pessoa fala assim, não, eu não acho que eu mereço isso, mas por que eu? Aí, como se dissesse assim, logo eu, senhor, mas por que também não eu? Quem disse que eu não preciso? Quem disse que essa dificuldade que eu possa estar passando, eu não pedi? Aí, às vezes, a gente fala, imagina, eu não pediria isso nunca. Pediu. Pediu para nascer no Brasil, pediu para vir no Rio de Janeiro, pediu para 2021 e 2020 passar aquela dificuldade. Pediu.
né? Às vezes a gente coloca assim, mas eu não nem pedi para nascer. Ah, pediu sim. Não, pediu não. Implorou. Olha, me mande para qualquer lugar, mande para aquele país que vai se chamar Brasil, que vai ser descoberto, entre aspas, em 1500, não sei o quê, peraí. Pode mandar. E é isso. Né? E ainda, para arrematar, olha, eu ainda quero descobrir como é que é essa questão de espiritismo. Pronto. Aí juntou tudo que a gente sabe que nós não passamos essa dificuldade à toa, né? Aqueles que não conhecem podem ter essa justificativa. Agora a gente não. Que a gente sabe, né? Sabe aquela coisa assim, você não é flor que se cheire, né? Aí eu sempre gostei, eu ficava assim, às vezes, ficava chateada quando alguém falava assim, não é flor que se cheire. Eu falei, puxa vida, que coisa, né? Sabe? Mas, no fundo, a gente sabe como nós somos. Ainda somos rebeldes, principalmente, às vezes, na alimentação. E quem fala sabe disso. Hoje, depois de tanto tempo, eu falei assim, mas eu vou comprar só um bolinho da Panko, não vai fazer mal. O médico falou assim, sem bolo, em caixa alta, gente. Ele ainda teve a audácia de botar em caixa alta, sem bolo e sem massa. Quer dizer, faz alguns meses que eu não como um bolo, mas um bolinho de fubá, né, de laranja, aquela coisa toda assim, né? E a gente fala, mas não vai fazer. Ah, faz. Aí acaba fazendo. Olha só, né? Então, é o que ele está colocando. Muitas coisas a gente fala assim, e tem pessoas que às vezes falam assim, né? E a gente com certeza já deve ter falado quando não conhecíamos a doutrina espírita. Ah, não sei se tem outra vida, não, então eu vou aproveitar tudo nessa. Aí enfia o pé na jaca. Aí descobre que tem outra vida. E a vida continua. E aí a gente começa a querer chorar as pitangas e começa a correr atrás para ver se adianta, resolve alguma coisa. Pode até amenizar, né? Mas tem algumas coisas que vão ficar lá anotadinhos e quando a gente chegar lá do outro lado, que nem o irmão Jacó, que chega do outro lado e quando ele vê, ele olha, cadê a luz que ele achava que tinha, aquela iluminação toda e não tinha luz. E ó, ele soa, porque no livro nos mostra, né? Adora a jaca, a Aninha adora a jaca, né? Então, a gente vê tudo isso daí. E aí ele continua aqui. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo, né? Pulou um parágrafo. Oi, pulei? Ah, é. O mundo, né? O mundo, porém, O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo, renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Nesses dias eu recebi um vídeo muito interessante. Eu não sei que animal é. É um animal grande assim, ele tem um bicão, parece que acho que ele come, acho que é tamanduá, alguma coisa assim. A pessoa mandou para mim, ele andando na rua de madrugada, andando. Quantas coisas estão acontecendo devido ao afastamento, algum fechamento de fábrica, aquela coisa toda, menos poluição. A natureza está linda e maravilhosa. E ela está aí. Como ele diz aqui, o mundo que é obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo, renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Às vezes, né, às vezes eu falo, né, falei, puxa, mas será que não podia cair uma nevezinha aqui no país, assim, tipo no Rio de Janeiro, Teresópolis, que eu moro, tal, aquela coisa toda? Mas não tem que ser. Eu tenho que ficar, quer dizer, agora não, né? Me desculpa, mas agora aqui com 17 graus eu estou maravilhosa, né? Eu, Inês, né, Inês? Maravilhosas, né? Eu não aguento 40 graus, de jeito nenhum. Eu já fui rã de praia.
sabe que é rã de praia, né? Chegava na praia, deitava às 8 da manhã, se deixasse, saía às 5. E virava para um lado e para o outro, né? Como eu já disse para vocês, muito raíto de sol, depois a pele começou a ficar manchada, eu parei, né? Quer dizer, então, o que que é? Mas já aguentou. Ah, sim, já aguentei. Mas vocês sabem, né? Minha pele nórdica, né? Meus olhos azuis, né? Meu cabelo bem liso, não aguenta mais esse calor. Então, não tem como. Né? Eu vou para aí, começo a ficar toda cheia de brotoeja. Parece até bem clarinha que eu sou, né? Mas eu fico com brotoeja, né, gente? Calor e escorre o suor e aquela coisa toda, é fogo. Né? Ah, e Denise também, né? Denise em Petrópolis, também com clima, daquele clima bom, né? Então, quer dizer, o mundo vai continuar, tá ali, né? Como ele fala, é obra-prima da criação. E a gente pode acusar de tudo. Ah, eu queria que o meu país fosse assim, assim, assado. Não é. Não é porque não teve que ser. Não sei. Alguns falam assim, por que foi colonizado por portugueses, não pelos holandeses, pelos franceses, pelo não sei o quê? Porque não tinha que ser. Isso faz parte da nossa vida, da nossa história, né? E temos que aceitar e trabalhar, porque esses lá atrás são muitos de nós retornando hoje. Aí, às vezes, é muito fácil reclamar porque o mundo está assim e está assado. Aí eu pergunto, qual é a minha parte que eu estou fazendo para que esse mundo torne-se melhor? Né? Como eu estava ouvindo, não sei se foi o Vitor Eduardo que falou, né? Quantas vezes será que, quando eu recebo uma mensagem que não é muito boa, quantas vezes eu deixo de repassar? Né? Quer dizer, olha só, às vezes numa mensagem, às vezes num zapzinho daquele bem, né? Que a gente sabe que vai tacar fogo na situação, a gente vai e passa, né? E quantas vezes a gente fica calada? O importante, muitas vezes, é a gente ficar calada. Tem situações que, quando elas se apresentam, a melhor coisa é fechar a boca. Na hora, a gente passa um monte de coisa na nossa cabeça. Eu vou falar, vou fazer, vou isso, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí a gente, quando vai, bota o dedo para. Aí bota assim: fique com Deus. A gente. Não, pode ser que na hora, sim, a gente não era isso que a gente queria falar. A gente queria falar outra coisa, mas algo faz com que nosso dedo bote lá, fique com Deus. Aí eu me lembro de uma palestra da Luzia Matias, há muitos anos no CEOI, que ela disse que uma vez ela saiu, ela ia trabalhar, ela estava toda de branco, que ela é médica e tal, né? E aí passou um carro em cima de uma poça de lama e jogou a lama toda na roupa dela. Aí que ela veio uma coisa de dentro dela que ela falou assim, vá com Deus, mas ela falou assim, olha, mas depois veio algumas palavras que eu não posso falar para vocês, tipo assim, vá com Deus e bata no poste. Né? Mas ela falou assim, não podia falar isso, porque eu já conhecia a doutrina. Então, você vai ter que respirar fundo. É fácil? Não. Porque a gente está no mundo. E tem horas que a gente está no mundo e acha que é do mundo mesmo. Nós estamos no mundo sem sermos do mundo. É um trabalho de todos os dias. É um trabalho de todos os momentos. Aí diz aqui, fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Eu não me envolvo com essas pessoas, eu não vou lá, não sei o quê, mas em casa está metendo malho pelo pensamento. Isso, aquilo outro, não sei o quê. Eu não vou, mas eu não me contento em ficar na minha casa, às vezes, né, sem emitir qualquer tipo de opinião. E olha, eu falo para vocês, é uma luta. Então, quando eu vejo, às vezes, eu passo pelo canal da TV Justiça, gente,
É difícil de chegar e você parar e pensar assim as coisas mais maravilhosas que o Senhor abençoe a todos os deputados e aquela coisa toda, porque tem hora assim que a vontade é você, se tivesse como você falar alguma coisa, mas como a gente já sabe, né? Dai e ser-vos-á dado. Quer dizer, eu posso até não falar nada, mas eu estou pensando. E eu tenho que trabalhar com pensamento. Claro que alguém pode falar assim, mas Rosângela, olha, tudo bem não falar nada, mas deixar de pensar é complicado. É o que temos para hoje, gente. É o que temos para essa vida, é o que temos para essa reencarnação. É parar de falar e também de pensar. Pode ser, lógico, é evidente que vai ter momentos assim que às vezes eu não seguro. Eu, então, e pior que aqui em casa é eu com os bichos. Os gatos já falaram que vão pedir meu impeachment, porque eles não aguentam mais eu falando com eles, falando abobrinha com eles. Quer dizer, olha só, né? Então, nem os bichos. Aí eu vou ter que fazer como muita gente está falando aí, que está falando com micro-ondas. Enquanto o micro-ondas não responder, eu estou feliz da vida, mas a hora que ele responder, já viu. Quer dizer, então, a gente observa que, às vezes, as nossas atitudes, mesmo no mundo, né, não dá para fugir. Né? Ah, eu não quero, eu não vou me envolver com nada, eu blindo a minha vida. Mas que vida eu estou blindando? E o pensamento, eu estou conseguindo blindar? Né? E ele diz assim: o aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Gente, quando eu li esse texto hoje, eu falei assim: como é que a gente faz isso? Aí eu falei assim: tem que ter alguma receitinha, porque como é que a gente vai fazer para não falar? Né? Aquele tal negócio é o esforço, né? Esforço, é esforço todos os dias. E aí, aqui nós vamos dar uma parada aqui nessa quando ele fala assim: os bons são realmente bons se amparam os menos bons. E aí eu vou começar a minha pergunta aos universitários. Ana Brito, como ser bom nesse mundo que a gente, quando acorda de manhã e quando a gente vai dormir, principalmente eu que sempre abro o Zap para ver se tem alguma coisa diferente, né? Não, mentira, eu abro lá para ver se tem algum lance diferente da vida, né? Tipo UOL, né? Aquelas coisas todas, o G1. Como ser bom num mundo de tantas dificuldades? Como é que ser bom? É muito difícil, né, Rosângela? Por mais que a gente queira ficar, como você falou aí, às vezes as pessoas falam coisa para você e você não quer se envolver naquilo. E depois a pessoa fica até com raiva de você também. Mas aí fala de tudo. Aí eu, meu Deus, eu fico, não posso nem falar para a pessoa que ela não está bem, entendeu? E fico assim, lá e cá, dando. Aí no final aconteceu comigo. Aí eu falei, olha, eu fico impotente de resolver isso, eu vou orar. Fica com Deus. Aí eu ri que você falou. Fica com Deus e uma boa noite, durma em paz, entendeu? Aí agora é gente da família, tá? Eu mando bom dia, boa tarde, não fala nada, só visualiza, mas eu sei que. Mas tudo bem, mas o que eu vou fazer? Eu não posso entrar naquela contenda, né? Pois é, Entendeu? né? Mesmo que a pessoa não goste, porque achava que eu deveria falar, é mesmo, é assim, não sei o quê, mas não dá. E também não dá dizer, você tá, não é por esse caminho, não dá para falar, entendeu? Então é difícil, é muito difícil
difícil, sim, mas a gente vai fazendo a nossa parte, né? Com E a toda gente certeza. demora, mas que é difícil, né? É quando a gente chega no elevador, a pessoa está sem a máscara. Aí, às vezes eu falo, pô, você está sem a máscara, você não sabe que não pode. Ah, mas... Falei, Deus cuida. Falei, não é assim, nós temos que fazer a nossa parte. Assim, entendeu? Mas tudo bem. Mas é assim, a gente tem que entender que o outro também não está, mas a gente tem que falar com carinho, mas tem que falar, né? Dá Umas vontade de a coisas. gente sair com máscara reserva, né? Toma aqui, isso é falta de máscara. Mas aí é o trabalho que é feito com a gente. Gente, por isso que eu falei esse texto, olha, Nós e o Mundo, eu falei, caramba, como fazer isso? Né? Exatamente, é um trabalho, principalmente como você falou, é como se a gente fica, a pessoa fala, tem que sair de cima do muro. Tem situações que não é assim. Tem situações que a pessoa, às vezes, pode até ficar aborrecida com a gente, como você colocou, Ana, mas que só lamento, sabe? Aquela coisa da gente só lamentar, porque passou a época em que a gente queria que todo mundo gosta de mim, tem que gostar. Não, hoje não é por aí, né? Hoje, infelizmente, não é que o hoje, eu acho que é o que tem que ser, você entende? Quando tem essas contendas, alguma coisa assim, a pessoa, às vezes, será que ela quer que você apoie? O que será? Né? É complicado. Aí eu não entro em detalhes. Mas é complicado, né? Agora, ou ver as coisas dos políticos. Pô, eu não falo nada, mas eu penso, né? Eu penso, puxa vida, entendeu? Não tem como. Mas é o que é como você falou, nós pedimos para estar na pandemia, pedimos para estar com todos. Também a gente, às vezes, se a gente ficar, não julgar, como você falou no princípio, né? É muito difícil, porque também... Nosso, né? Ainda é muito difícil. E também, eu não, tem coisas que eu não faço. Tem outras coisas que eu ainda estou fazendo, estou trabalhando, e está difícil, entendeu? Então, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, isso aí. Denise, como ser bom no mundo, Denise? Me passe essa receita, por favor. Não tem receita, né? A única coisa que a gente pode fazer é o esforço de seguir o Cristo. A gente faz um esforço, a gente tenta. Tem hora que a gente dá uma escorregada, né? Sai um pouquinho da linha. Porque também, se fizéssemos tudo certinho, a gente não estaria aqui, né? Estaria em outro plano. Então, antes eu falava assim, olha só, eu falava que é horrível, mas eu falava que eu prefiro ser sincera do que mentir. Então eu tinha que falar alguma coisa, eu falava mesmo. Agora, hoje em dia, já há algum tempo, com o esclarecimento da doutrina, eu percebi que a gente tem que saber como falar, né? Que às vezes também é como calar, a gente tem que aprender como calar também. Mas realmente é muito difícil, principalmente no momento, quando se fala em política, quando eu vejo, já saiu, né? Eu ouço, não estou nem prestando atenção, mas estou fazendo as minhas coisas. Eu escuto uma coisa, aquilo... aí eu acabo falando. Eu tento dar uma contornada, né? Aí falo assim, nós realmente precisamos orar muito por ele, porque ele está fazendo muita besteira. Realmente a gente tem que ter compaixão. Isso eu estou tentando me convencer para ver se muda o pensamento, né? Nós temos que realmente ter compaixão, porque a gente sabe disso, né? Nós temos esclarecimento para isso. Sabemos que ele
vai ter muito que sofrer, infelizmente, para ele, né? Então, como é que a gente vai vendo a nossa parte, né? Os nossos conhecimentos, os nossos estudos, nós temos que realmente orar por eles, porque se a gente estivesse no lugar deles, como é que a gente estaria fazendo, né? A gente não Essa é a sabe, então. situação, essa é a situação, né? É lógico que aquilo que a gente sabe que são desafios que, além de ter esses desafios para eles, tem os nossos também, né? É calar. Gente, não é fácil, não vou mentir para vocês. Mas tem momentos que a gente vai ter que calar. Tem momentos ou que a gente vai ter que orar mais, né? Porque aí eu me lembro daquela uma passagem que tem do Cristo, que ele estava caminhando numa estrada com dois apóstolos, e quando viram um cão morto, inchado, os apóstolos, nossa, que horror, não sei o que, baralá. E Jesus virou e falou assim: que belos dentes tinham esses cães. Gente, toda vez eu me lembro disso. Aí eu falo assim: meu pai, mas é trabalhoso. Joana diz que é trabalhoso, não é impossível, né? Algumas coisas também, às vezes eu paro e eu penso assim, nós já estamos melhores, gente, né? Aquele negócio. Nós temos que parar e pensar também o seguinte: sabe, eu tenho quase que absoluta certeza que hoje, né, tenho certeza, né, que lógico que quem tem certeza é absoluta, né? Gente, depois que eu recebi um negócio desse, agora eu sempre falei certeza absoluta, agora eu fico me policiando. Eu falei, oh, meu pai do céu, né? Mas eu sei que é repetição, né? Mas a gente sabe que nós estamos no caminho. Vão ter momentos que a gente vai ter dificuldades, sim, faz parte. Mas a gente está reconhecendo. Então, às vezes, né, Ideína, ser bom nesse mundo é fazer o quê, Ideína? Que até agora ninguém me deu a receita. Eu quero uma receita prontinha para fazer. Como eu também não tenho essa receita para te dar, você vai continuar querendo. Porque ser bom é muito difícil. Porque ser bom engloba tantas coisas. E eu acredito que nós ainda não estamos prontos para dizer eu sou bom. A gente pode não desejar o mal do outro. Cada vez que eu, pelo menos, cada vez que eu vejo uma notícia na televisão, eu tenho pena, eu não julgo, mas eu sou boa? Não, eu não sou boa. Eu posso estar tentando me melhorar, porque eu já briguei muito, já esbraguejei muito, hoje em dia eu já não faço mais muitas coisas, entendeu? Mas por quê? Porque eu já aprendi com a doutrina. Porque ser bom está muito, pelo menos em mim, ainda está muito distante de eu ser. Mas eu tento fazer o melhor. E eu vou tentando fazer o melhor como? Tentando ver as coisas diferentes, que eu não posso querer que o outro veja as coisas como eu vejo. Eu não posso querer que o outro ache nada com relação como eu acho. Então, é respeitar. Aí, o que eu tento fazer? Às vezes, eu sou meia difícil. Bem diz a minha família. Às vezes, eu tenho uma pontinha de língua ali. Mas eu tento fazer o melhor que eu posso. Eu tento ter bom pensamento, bons sentimentos. Sinceramente, eu não consigo ver o outro. Às vezes, quando eu vou na rua e em algum momento comprar alguma coisa rápido, que é muito difícil eu ir, e eu tenho sempre encontro com morador de rua que frequenta o CEOI. Então, muitos deles,
a gente já conhece, só que não me conhece porque eu estou de máscara tal, mas eles não, então eles estão sempre em grupo. Aí eu sempre faço, não sei se é certo ou não, mas eu sempre peço a Deus por eles. E eu sempre peço a Jesus Gonçalves que os acolha. E eu não consigo olhar para um irmão desse e vir aquela pergunta na minha cabeça, oh, meu Deus, por quê? Não, porque eu acredito que cada um de nós passa pelo que tem que passar. E ser bom com relação a mim, eu acredito que ainda está muito distante, porque ser bom é muito difícil. E para ser bom, engloba muitas coisas. Eu estou aprendendo, devagarzinho, uma hora eu vou aprender. Porque quando eu desencarnar, vou pedir se eu posso voltar para esse mesmo planeta, não sei se eu vou conseguir, mas, né, quem sabe? Né? A gente não sabe. Não é não? Então, eu acredito que ser bom é um trabalho bem difícil, porque engloba muito sentimento, engloba muito o que pensa, e o pensamento, antes de você sentir, ele já está lá na frente. O pensamento, ele é terrível, ele corre mais do que a gente. Muito mais. Então, eu acho que é isso. Érica, como ser bom nesse mundo com todo esse pandemônio, com todas essas dificuldades, com todos esses desafios? Pergunta fácil, né? Como ser, eu não sei, mas quando você estava falando, ainda não sei direito, mas eu lembrei de uma musiquinha de evangelização, que é, não sei se vocês conhecem, é Como é bom ser bom, lá, como é bom ser bom é muito bom. Aí eu fui pegar a letra, né? O que diz? Diz assim, sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, falar no bem é bom, fazer o bem é muito bom. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que bem feliz, canta comigo essa canção, como é bom. Mas assim, e aí eu associei muito ao que a Edina falou até, né, desse esforço de estar pensando bem, né, falando bem, agindo bem. Então, eu acho que a gente ainda está um pouco na questão das sensações, né? Então, a gente precisa aproveitar isso também para a gente poder mudar de rota. Se a gente faz alguma coisa e percebe que aquilo nos faz bem, então é bom, né? É bom. Se realmente nos faz bem, se não traz, aquilo é bom. Então, aquele pensamento não vai me dar dor de cabeça mais tarde, é bom. Aquela palavra que eu falei, se não acender a luzinha mais tarde, vou repetir, porque é bom. Né? Mas isso a vida ela é dinâmica, né? Então, a cada situação, a gente precisa estar muito conectado com essa questão de se auto-observar, né? E procurar ir lá no Evangelho de Jesus e procurar aplicar ele. E isso, a gente sabe que, como está todo mundo aí falando, né? É uma coisa que exige ainda muito, muito esforço da gente, porque a gente está no processo de educação, né? De educação do espírito, de educação do sentimento, do pensamento. Então, eu acredito que, assim, como ser bom, eu acho que ser bom é estar, assim, atento a si próprio, em primeiro lugar, como as situações externas, né, chegam até cada um de nós, e acionar esse Evangelho de Jesus para poder educar essa reação, né? Porque às vezes a gente acha que está muito bem resolvido numa coisa e vem uma situação e é um negocinho pequeno, não é nada muito grande, não. Às vezes essa semana eu tive 2 coisas que agora eu resolvi que eu vou fazer o caderno do autoconhecimento. Vou arranjar um nome mais bonitinho que esse, mas assim, porque assim, às vezes tu tá crente que tá abafando no negócio. Aí tu fala para alguém daquela situação, não sei o que lá. Caraca, vivenciei 2, na verdade, que eu vi assim, caramba, ainda tenho isso. E não foi nem algo assim, eu estava falando com a pessoa, não, foi algo que eu recebi. Nem era direcionado para mim, eu escutei e aquilo mexeu com determinado sentimento. E aí ninguém precisa saber disso.
mas eu sei. E aí o que eu faço com isso, né? Eu falei, vou anotar isso, porque eu acho que a gente tem que fazer estratégia para ser bom. Começar a anotar as coisas que estão descambando também e estrategicamente lá buscar, né, no Evangelho de Jesus, o que fazer nesses casos para a gente reverter. Então, acho que eu estou meio assim, desse jeito, me conhecendo. O autoconhecimento e o Evangelho, eu acho que é por aí. É isso aí. É por aí mesmo, né? Jacira. E aí, Jacira? Eu estou plenamente de acordo com a Érica. Evangelho terapia, o tempo todo. Porque no Evangelho nós temos todas as diretrizes que a gente precisa seguir. Jesus não viveu numa redoma. Ele viveu no meio dos maus, no meio das intrigas, no meio da inveja, no meio de tudo. Políticos desonestos, que eram o Sinédrio, os donos de Roma, e ele foi íntegro o tempo todo. É o nosso exemplo. A gente sabe que a gente está a caminho, estamos muitos anos-luz de Jesus. Mas o Evangelho Terapia é o nosso livro de cabeceira. Está lá explicando o que é um homem de bem. E no final ele ainda diz que ele não se acha homem de bem, que ainda falta muita coisa para ele chegar a ser um homem de bem. E nós não estamos nem no início do que ele falou, que é ser um homem de bem. Então, a gente já tem o conhecimento, a gente já sabe quando é que a gente está agindo errado, a gente sabe quando é que o nosso pensamento tem que ser modificado, a gente sabe que não adianta a gente ter ódio de A, de B e C, porque se a gente estivesse no lugar dele, a gente não sabe o que a gente faria. Tá? Então, é evangelho terapia o tempo todo, autodescobrimento, evangelho terapia, esforço constante. É fácil? Não. É trabalhoso, como diz a Joana, mas é possível. Então, vamos nós. Você colocou uma coisa muito, muito legal e é realmente, né? Jesus viveu nisso tudo. Viveu no mundo. Né? Viveu no mundo. Até com os amigos que traíram ele, né? Quer coisa pior do que o domínio de Roma? Quer coisa pior do que o Sinédrio? Jesus viveu nesse tempo. E sofreu o abandono de amigos, né? A traição de outro, quer dizer, então, viveu nisso. Né? Quando você coloca essa questão do evangelho, e é realmente por aí mesmo. É a gente olhar o evangelho e falar assim, aqui tá o caminho. Né? Mas é aquele tal negócio, é porque a gente ainda fica assim, mas é o mundo sim. Não, o mundo que a gente está é o que a gente precisa, é o que a gente precisa no momento. Até você falou um negócio que eu me lembrei que o Simão Pedro, né, que foi perguntado alguma coisa a ele. Não, perdão, ele diz no livro o seguinte, né? A gente pode desenvolver a inteligência, tal, no plano espiritual, claro, pode evoluir, claro, mas é aqui que a gente vai ter que aplicar. Aquilo que a gente está aprendendo. Não é no outro lugar. Olha só, a gente pode desenvolver lá tudo, inteligência, não sei o quê. Eu tinha até anotado a página, acho que está aqui, a página 47 do livro, né? E que ele fala isso daí. Pode, sim, claro, né? Porque é a questão 230 do Livro dos Espíritos. Progride-se em conhecimento, mas só o contato com a carne permite o exercício deste conhecimento. Então, hoje, é o livro, a questão 230, a gente só aprende com o outro. E quer dizer, eu vou progredir no conhecimento, mas é aqui. E é aqui que eu vou ter que aplicar. Com outro. Né? Porque é muito fácil se eu me colocar separado. Eu não quero viver com fulano, que é isso. Vou me isolar, vou virar um ermitão, não vai resolver nada. E aí? Até acho que é o Rossandro que diz assim, você precisa tanto do outro, nem que seja para o outro bater palma para você. Quando você falar alguma coisa. Eu achei tão engraçado ele falar isso. A gente precisa do outro, ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Não adianta, né? A gente vê isso daí. Carmen. Eu hoje estava lendo uma mensagem do livro Jesus no Lar, um dos apóstolos, né, questionando ele, de que ele queria que as pessoas o entendessem, que tratassem ele bem, que as pessoas eram grosseiras. Jesus escutou tudo que ele falou.
Quando ele acabou de falar, ficou todo mundo olhando para Jesus, assim, querendo saber os outros, qual a resposta de Jesus. Jesus disse a ele, acho que era Tomé. Tomé, tudo que você falou, eu concordo. Agora, procura fazer tudo o que você falou, que quando você estiver fazendo tudo o que você falou, o outro, isso aqui o mundo vai se tornar um paraíso. É a nossa situação. É Aí, a nossa situação. é, como diria um amigo que desencarnou, simples assim. Ele sempre falava, simples assim, né? Carmen, querida. Então, qual foi o estudo que a gente fez, que a gente falou, que nós somos rascunho ou ensaio? Foi a semana passada. Não sei, Que Emmanuel coloca assim que nós estamos ensaiando a tolerância e a paciência. Isso aí, isso aí. Eu me sinto um rascunho sempre, né? Eu me lembro sobre o tempo que a gente escrevia a carta, a caneta, aí quando borrava muito, trouxava, jogava fora, botava papel, escrevia de novo, e trouxava, jogava fora. Eu me vejo assim um rascunho permanente. Eu estou sempre me reescrevendo, tentando usar técnicas. Claro que a gente tem que usar essas técnicas, tirar o pensamento ruim e colocar um melhor, né? E nos dias de hoje, o panorama político é uma coisa de enlouquecer, né? Então, o que eu vejo pessoas fazendo coisas extraordinárias, né? Montando ONGs, fazendo movimentos, captando recursos, distribuindo cesta. Nossa, é uma coisa impressionante. Como tem gente fazendo coisa boa dessa loucura que a gente está vivendo. Então, eu acho que é uma técnica, né? Eu acho que alguém falou isso, a gente procura técnicas, eu acho uma técnica boa, né? Você trocar o pensamento, até a neurolinguística fala muito disso, você troca o pensamento ruim por um pensamento bom, alguma coisa que você tenha feito. E a gente precisa de estratégia, porque a gente ainda não consegue ser bom sempre. Então, a gente precisa dessas técnicas, desses rascunhos, não, joguei fora, não posso errar mais isso para a gente poder seguir em paz. E a gente está ensaiando ainda, a gente ainda vai voltar muitas vezes, né? No estudo de ontem da Rose sobre a paciência, a gente só sabe que a gente não é paciente quando vem alguma coisa que nos diz, pô, você não é paciente mesmo, você ainda é invejoso mesmo, você ainda é ciumento, você ainda... Quando vem, você acha que está podendo, vem o troço para te testar, né? Para te colocar, né, na balança mesmo, para saber se a gente já conseguiu conquistar isso. E a gente sabe que a gente cai mesmo, né? E esse recolher de tudo isso que a gente arrecada com as experiências é a nossa, vamos dizer, é o nosso colorário de coisas que a gente precisa, as experiências que a gente passa, os erros que a gente cometeu. Nossa, isso aí é o nosso, vamos dizer, a nossa Bíblia, né? A nossa história escrita, né? E aí a receita não tem, a receita é viver errando, ensaiando, jogando fora, fazendo de novo. A receita é essa. Ana Constantino. Então, é difícil ser uma pessoa boa, né? Nos tempos de agora, né? Com essa pandemia. E seguir os passos de Jesus é difícil, né? Mas não é impossível, né? Porque a gente estuda o Evangelho, né? Algumas crianças seguem, aceita Jesus, mas mesmo é seguir Jesus. E eu tenho momentos difíceis, né? De tolerância, de paciência. Tem horas que eu fico irritada com as coisas que eu vejo, com as coisas que acontecem do dia a dia, apesar de eu fazer
leituras, de reflexões, né? A gente colocar em prática é complicado. Porque às vezes a gente pensa que já está boazinha, que já está entendendo, já está praticando o evangelho, mas bastou acontecer alguma coisinha, a gente já se transforma naquele monstrinho, né? E eu também não me considero uma pessoa boa, não. Eu me considero, sim, uma pessoa exercitando, né? Que estou tentando me melhorar como pessoa. Mas é difícil, né? A gente ainda tem aquele vício de pensamento, né? De crítica. Eu sou uma pessoa muito crítica, vejo uma coisa, já talvez eu nem falo, porque eu já quase apanhei na rua por conta. No início eu estava falando muito, chamando muita atenção das pessoas, que ficam próximas, que não usam máscara, que usam totalmente errado, aquela coisa toda. Agora eu dei uma parada, mas já quase apanhei por conta disso. E eu me aborreço, às vezes, vendo coisas erradas. Às vezes a gente também não sabe falar direito com a pessoa, né? Então, tem tudo isso. E a gente acaba arrumando problemas para a gente mesmo, né? É difícil ser uma pessoa boa, mas claro que um dia a gente vai ser como Jesus, né? E é isso mesmo, que todo mundo é correto, é isso mesmo. É difícil. Eloá, tá aí, Eloá? Tá, né? Eu demorei porque eu estava com a senha, eu botei a senha errada. E fiquei lá esperando. Aí eu falei para entrar no grupo, né? Aí eu me toquei, eu digo, deixa eu botar de novo para a hora que eu entrei. Eu tinha errado algum número. Mas é isso. Tá. Gente, eu acho que eu sou a última ou penúltima, né? Peguei a. Não, ainda falta a Iraci. Acho que só a Iraci que está faltando. Então só falta a Iraci. Eu peguei a ponte de todas, concordo, gênero, número, a maioria tem razão, várias receitas que dá para seguir. Inês. Agora, a melhor receita. Falta a Inês. Nossa melhor receitinha. Está me escutando? Tô te escutando. É porque falta falar a Inês também. Eu acho o seguinte, eu tenho certeza, com a idade que eu estou, nossa, com tantas coisas boas e outras não tão boas, não temos outra saída. Siga o mestre, né? Porque eu, por exemplo, na minha vida, tanta coisa, tanta reviravolta. Meu marido me chama de Jeremias o Bom. Tudo que ele viu no telefone, falando com a irmã, falando com a vizinha, falando com a amiga, pedindo conselho, me liga de Portugal chorando, outra, e eu ali, né, tentando falar melhor, tentando passar só o que é bom, filtrando para mim mesmo como vai dizer. A pessoa vem e como vai sair daquela situação. A pessoa está perdida. Ele já falou, devia ser psicólogo, eu ia faturar. Eu digo, não, mas eu não sou psicóloga. Agora não, eu devo ter sido. E olha, tem cada história, mas é aquela história. Tem horas que não dá para a gente ficar em cima do muro, né? Quando envolve vida, quando envolve alimento, quando envolve sobreviver. E tenho amigas minhas, tem uma no caso, que ela e o filho se odeiam. Aí o filho agora saiu, ficou quase um ano fora. Ela não sabia nem onde estava. Aí o menino, de repente, voltou de uma hora para outra. Ele já vai fazer 20 e poucos anos, 29. Mas virou com a vida e tem aquela raiva da mãe, aconteceram muitas coisas. E comigo ela se abre muito, né? Agora mesmo me ligou e eu digo, olha, daqui a pouco eu falo contigo. Eu estou na live tal, com o pessoal. Gente, o que dizer, né? Quando a mãe chega também e diz assim, não, escondi toda a comida, ele não vai comer aqui em casa, porque não sei o quê. Aí eu entendi, no princípio eu digo, não, fica tranquilo, se tu tá sem arroz, tá sem feijão, eu tenho aqui para te dar, para fazer a comidinha, deixa uma comida, ao menos um feijão e arroz. Não quero saber do meu dinheiro, não vai comer, aquelas coisas, né? Eu digo, pô, como é que tu se coloca? Aí eu fico assim, escorregando de um lado, não, mas ó, não se preocupe com isso, o problema é financeiro, eu estou te ajudando. Eu tentando induzir a criatura, porque eu já escutei tantas coisas,
Tipo, teve um ano que ele estava em casa, que a ceia foi toda escondida. Teve até aqui em casa coisas. Eu morrendo, dizendo, meu Deus do céu, como é que eu vou cooperar com isso? Como é que eu vou ver essa situação acontecendo e não vou intervir? Entendeu? Então, tem coisas assim que dói até na gente, né? E você tem que ser verdadeira. Chegar para a pessoa e dizer, é teu filho, cara, tudo bem, ele está com problema. Mas você vai negar um feijão e arroz para teu filho? Entendeu? Então, aquilo ali dói na minha alma, entendeu? Então, tem coisas que eu vejo, como é que Jesus, exatamente o que nós falaram, como é que Jesus agiria numa situação dessas? Desde que eu conheci o Evangelho e estudo e trabalho, geralmente, na hora difícil, me vem Jesus. Então, a minha pergunta sempre, que eu esteja lúcida e precisando falar alguma coisa para outra pessoa, eu lembro disso. O que Jesus diria neste momento? Então, para mim, assim, hoje é... Porque existem muitas situações complicadas, né? A minha vida até que é tranquila, é calma, maridos, filhos, dadadã, o neto. Eu consigo, agora, quando bate, vem dos outros, eu me sinto a obrigação de falar uma coisa correta. Eu não posso ir contra aquilo que eu acho que é certo, né? Entendeu? Talvez eu esteja errada, talvez ela deva realmente deixar o rapaz com fome, sem nada para comer. E ele ia à luta, mas ele, quando vai à luta, ele vai dormir na rua, entendeu? Então, eu acho muito complicada essa história. Aí eu falo a verdade agora. Eu acho que você deveria agir de outra maneira, tentar o diálogo, tentar isso, senta para conversar, não consegue conversar, pô, pelo amor de Deus, enche a boca d'água, deixa o rapaz se expressar, deixa ele conversar, entendeu? Então eu sofro também com essas situações, entendeu? A melhor palavra que você pode dar para alguém é através de Jesus. Eu não tenho outra receita, não descobri ainda outra, né? Entendeu? E como as meninas falaram, eu também não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa cheia de defeito, mas hoje, como eu sei de muitas coisas que antes eu não sabia, eu jamais faria hoje coisas que eu fiz no passado, que eu sei que foram erradas. Então, a gente procura se modificar. E eu acho que a gente tem que transparecer para as pessoas que estão ao nosso lado que você está diferente. Afinal de contas, eles olham para você, pô, mas você é espírita, você fica doente? Mas você é espírita, você pega Covid? Mas você, como se nós tivéssemos assim uma capa de proteção. Aí eu digo, não, muito pelo contrário. Ser médium, ser espírita não nos dá vantagem nenhuma, me dá vantagem espiritualmente falando. Agora, achar que eu não vou ficar doente, que eu peguei Covid e eu não podia ter pego, porque eu sou igual todo mundo. Nós somos iguais todo mundo, nós não temos assim privilégio nenhum. As pessoas que às vezes chegam, mas como? Eu digo, Jesus precisou, alguém ajudou, alguém fez alguma coisa? Não, né? Muito pelo contrário. Então, o que dirá? Nós estamos aqui para aprender e não para ter mordomia, entendeu? É por aí. Então, Mesmo. Estamos no aprendizado. Iraci. Exatamente. Isso. Iraci. Senhora. Como ser bom, Iraci. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo que é a Ideena, que é a Denise. Essa menina bonita aqui, eu acho que é Érica, né? Érica. Tudo que elas disseram, vou endossar e assinar embaixo. Concordo plenamente com elas. Aqui no livro que nós estamos dando, eu estava dando uma olhada, eu vou ler os 2 últimos parágrafos. Pode ler. Que diz o seguinte: o espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Então, nós espíritas, nós estamos sendo chamados a entender e auxiliar os nossos semelhantes. Essa é uma coisa. Depois, doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros,
sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Estão entre nós. Porque Deus nos entregou um mundo perfeito. Então, nós temos essa mania mesmo de dizer, ai, meu Deus do céu, esse mundo está perdido. Por que que esse mundo não podia ser diferente? Não é o mundo, somos nós. É nós. Nós jogamos no mundo os nossos pensamentos, pensamentos bons e pensamentos ruins. E eles vão se misturando por aí e vão criando situações. Então, o nosso mundo é muito bom. Se eu puder voltar na próxima encarnação para o planeta Terra, eu vou adorar, eu vou amar, eu vou gostar muito. Afinal, é o único que eu conheço. Eu não conheço mais nenhum. E esse aqui que eu conheço, eu amo. Gosto muito. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar. Pensamento não tem vida? Pensamento, a gente joga o pensamento. Você olha para uma pessoa, você deseja mal a pessoa, está indo para ela. Então, nós temos que, infelizmente, não é o mundo, é o ser humano. A política está podre, nós sabemos disso, no mundo todo, não é só no Brasil. A política, os empresários, de uma maneira geral, porque vocês veem, gente, o que tem gente explorando para ganhar dinheiro nessa época de pandemia, um momento tão sofrido, tão difícil para o nosso planeta. Porque não é só o Brasil. O Covid pegou o planeta inteiro. É uma lição mundial para todos nós. Quantas pessoas... Eu já ouvi reportagem de pessoas que triplicaram suas fortunas. Eu teria até vergonha de um troço desse. Bom, eu também não tenho fortuna nenhuma para triplicar. Estou tentando triplicar a fortuna boa do coração. Ainda não consegui, não. Mas você vê, são pessoas que estão se comprometendo cada vez mais. O que nós podemos fazer? Orar por eles. Eles são uns coitados, uns infelizes que não conhecem nada de nada, que estão achando que o poder aquisitivo, o poder material é tudo, não é? Quando tem gente dando vacina de ar nas pessoas, de água, que isso, gente? Isso é um absurdo. Para desviar a dose de vacina. Então, não é o mundo, é o ser humano. E o ser humano está precisando, vai mudar. Vai demorar muito, mas vai mudar. Então, nós temos que fazer o seguinte, principalmente nós que somos espíritas, como ele diz aqui, o espírita é o cristão chamado a entender e auxiliar. Então, nós que somos espíritas, nós temos que parar e orar, e pensar, e orar sempre, pedindo a Deus por essas pessoas. Porque não adianta você desejar que o político se ferre, que o empresário caia e quebre a perna e perca tudo. Não adianta isso. Isso é bobagem. Isso a gente só está jogando no ar pensamentos ruins. Nós temos que pensar, é difícil? Também ninguém disse que seria fácil. É difícil você perdoar, você tentar entender por que é que o indivíduo desvia uma vacina que é o bem de alguém. Mas você tem que entender que aquele infeliz está num momento não muito bom. Olha, Rosângela, desejar o bem, na verdade, é o que nós temos que fazer. Pensar sempre o bem e agir sempre no bem. Com qualquer pessoa. Começando por nós mesmos. Porque se a gente não tiver aqui dentro do coração sentimentos bons para com todos, nós somos os maiores prejudicados. Eu acho que eu já fui mais. É isso que eu penso. Tá? Eu acho que a nossa doutrina é a melhor coisa que tem. Tá? Sou espírita há pouco tempo, vou morrer espírita e pretendo vir espírita na próxima reencarnação. A nossa doutrina é uma doutrina de luz, é uma doutrina que nos ensina muito. Quando alguém diz assim,
que Jesus diria, o que Jesus pensava? Nós nunca vamos saber o que Jesus pensava, porque nós somos anos, bilhões de anos-luz de saber como Jesus pensava, porque nós ainda não damos a outra face. Nós damos a outra face? Não. Nem nós que somos espíritas não damos a outra face. Então, nós nunca, em época alguma, talvez, quando a gente estiver lá no topo da pirâmide, a gente consiga entender um pouquinho do que Jesus pensa. Por enquanto, não. Por enquanto, só vamos pensar que ele foi o melhor que o planeta teve, que ele veio para nos ajudar, e nós fizemos o que fizemos com ele, e vamos seguir a palavra dele, os ensinamentos dele, e não ficar jogando tantos miasmas ruins nesse planeta. É o planeta dele. Ele administra o planeta Terra. Então, vamos contribuir com Jesus para melhorar a atmosfera do nosso planeta. Sempre no amor e no bem, por nós e por todos. Inês, faz a sua colocação e faz a prece de encerramento para a gente, por favor. Eu percebo que o nosso trabalho ainda é muito árduo, como Jesus mesmo disse, né? Bom, quem é bom? Bom é meu Pai, né? E nós que fazemos o trabalho de evangelização, né? Aprendemos muito, como ela falou dessa musiquinha que eu gosto muito, né? Bom é ser bom. Então, na simplicidade de nossas criancinhas, nós vemos, né, aquela pureza, né, aquela ingenuidade das crianças, que eu trabalho com pequenos, né? E é necessário para nós, que estamos nesse mundo em que a psicosfera é muito carregada, né? Nós temos que auto-observarmos, né? Autoconhecermos, fazermos essa reforma íntima, que é difícil, não é fácil, como a colega até falou, fazer um caderninho. Eu também tenho caderno, está entendendo? Às vezes você fala umas coisas desnecessárias, que não era para fazê-lo, mas o que você tem que fazer? Imediatamente corrigir, e quando houver oportunidade, você o quê? Chegar e falar, nem que seja pelo caminho, mas, como é que eu digo? Desviando assim, né? Mas falando, esse é um processo, eu acho, muito lento, e quanto à nossa política, que está dificílimo, né? E que nós não tivemos, eu não tenho partido, eu oro bastante para que eles possam ter sabedoria, discernimento, porque nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Nós vamos passar ainda por muitas vicissitudes, mas é o que nós temos de melhor. Então, o que nós temos que fazer? Se nós temos um limão, nós vamos fazer uma limonada. A limonada vai ficar linda, vai ficar gostosa, vai ficar deliciosa, né? E vamos aproveitar todos os momentos que nós temos aqui para fazer o bem. Nós não somos bonzinhos nem boazinha, nós estamos em treinamento, e esse treinamento é muito delicado, né? E vai, acima de tudo, nos fortalecer para que sejamos pessoas melhores, mais cheias de esperança, mais cheias de vigor, de essas virtudes que ainda nós não possuímos. Nós temos que ter o quê? Como é que se chama? A humildade de nós nos desdobrarmos, né? E vermos que ainda somos um grãozinho de areia, mas já fazemos a diferença, né? Então, é isso que eu tenho, não tem receita, né? Eu também não sou boazinha, eu estou num trabalho difícil, né? O trabalho é árduo, mas nós vamos, cada dia, exercitar o evangelho do Mestre Jesus, né? Para que possamos, dia a dia, nos tornarmos pessoas melhores e conquistarmos o planeta mais harmônico, né? É isso que eu desejo, é isso que eu penso. Agora eu vou fazer a prece. Estão escutando? Pode falar. Isso.
Deus, Pai de misericórdia, Jesus, nosso irmão, agradeço de todo o nosso coração tudo isso que nós vivenciamos hoje, toda a troca, toda essa experiência que nos foi passada. Nós somos meros aprendizes, né? Quando saímos de toda reunião como essa, né? Devemos ter o nosso pensamento voltado para a nossa reforma íntima, para a nossa melhora, né? Aquele nosso caderninho da gratidão, que é também tão importante para nós, né? E que possamos, a cada dia, vivenciar um mundo melhor, né? Um mundo que está cheio de dificuldades, sim, né? Não nos degladiamos, e sim, vamos orar para os nossos governantes, para que Deus, na infinita misericórdia, e Ismael, que está à frente, possa direcionar e nos levar, né, nessa certeza que estamos no barco e que não estamos à deriva, e que podemos, sim, ajudar com a nossa pequenez, mas com a nossa grande vontade de sermos pessoas melhores, mais acertadas, mais convictas, mais esperançosas, mais cheias de ânimo, né? E não termos preguiça, porque essa inércia, essa preguiça é que nos faz cada vez mais emergirmos, né, nas dificuldades. Então, vamos ter pensamentos positivos, atitude, porque o pensamento é força, e vamos ter essa força dentro dos nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.